Olá, estamos de volta aqui com um papo super legal com meu amigo Conde Paulo Eduardo Costa. É Conde mesmo? Explica essa história, vai. O pessoal inventa umas histórias. Engraçado, na verdade sim, eu tenho honrosamente um título de nobreza, a sua mãe. Há uma sucessão nesse processo, mas que não me faz melhor que ninguém, Carlos. É importante as pessoas entenderem, porque esses dias dei uma entrevista para uma jornalista, ela falou, o senhor é Conde mesmo? Eu disse, eu tenho esse título que eu honrosamente recebi. Claro. Né? E aí você diz assim, mas o que faz diferente? Eu falei, nada. Eu sou igual a qualquer pessoa. A única diferença que tem, como eu já te expliquei até antes do programa, é o meu elevado senso de retribuição. Quando você recebe uma honraria, você tem que retribuir essa honraria. E a maneira de fazê-lo é servindo as pessoas. Então, por exemplo, o cargo de presidente do Instituto Histórico é um cargo voluntário. Você não ganha nada? Não ganho nada, absolutamente nada. E eu me dou para justamente preservar essa memória histórica e poder suscitar nas pessoas o conhecimento, né? Ou pelo menos o benefício da dúvida. Porque você fala alguma coisa, a pessoa vai pesquisar, ela vai checar, ela vai buscar informação. Isso é fundamental. Agora, títulos de nobreza são honrarias, e honrarias que a gente sempre gosta muito, né? Sim, sim. Sentir-se um pouco personagem da história, né? Sentir-se um pouco... Né? É que cria nas pessoas um fascínio, né? Normalmente, sim. Você sabe que eu fui num evento recentemente, isso eu vou te contar, foi muito engraçado. Eu cheguei e a senhorinha falou, senhor Conde, mas o senhor não está de peruca branca? Eu falei, senhora, perucas brancas os condes não usam desde o século XIX. Do século XX para cá, os títulos de nobreza são mais normais, entendeu? Mas cria esse estereótipo, aquela coisa que eu acho muito simpática e engraçada. Exatamente, mas isso que você falou de devolver, né, o serviço, se dar, porque o cara se dá, é exatamente isso, o cara se dá. A gente pode dar uma cutucadinha em monarquia? Explica para mim, você curte a monarquia? Com certeza, por várias razões, Carlos. A monarquia é baseada em valores familiares, né? Ela é por hereditariedade e aí o dever é passado de pai para filho. As pessoas pensam, é uma grande vantagem, imagina você nascer príncipe, nascer rei. Sim. Agora você consegue imaginar, por exemplo, uma rainha da Inglaterra trabalhando por 70 anos, absolutamente sem férias, ou sem parar, ou sem poder se aposentar, cumprindo deveres para com a sua nação, né, porque ela é uma chefe de Estado. Então, qual é a diferença da monarquia para a república? A estabilidade. Na monarquia, o monarca, que é o chefe de Estado, ele nasce e ele vai morrer, se não abdicar, como chefe de Estado. Sim. E quando ele passar isso para o filho dele, o filho já fez economia política, língua, sociologia, geografia, economia. Então, passa a entender dos problemas. Aí alguns dizem assim, mas como na Inglaterra o rei não manda nada? Pelo contrário, ele é o povo, ele representa o povo. Quem é amado e quem representa as famílias é o monarca. Assim é na Inglaterra, assim é na Espanha, assim é no Japão, assim em qualquer lugar. E quem administra verdadeiramente é o primeiro-ministro. Certo. Agora, o primeiro-ministro não deu certo, por alguma razão, gerou inflação, destitui o parlamento e aí o rei marca as eleições gerais. Ou seja, é uma coisa sequencial. É muito mais fácil você tirar um primeiro-ministro do que tirar um presidente da República. Exatamente. Com a diferença é que, dada a temporalidade do poder do primeiro-ministro ou do ministro-chefe, não há o que acontece normalmente nas repúblicas, né? Que é um movimento com as mãos que eu faço com frequência, que a cada 4 anos na república tem um grupo novo, justamente pensando no povo. Né? Na monarquia isso não existe. Além de ter a honra. Por exemplo, quando alguém na monarquia, porque você vai dizer, na monarquia não tem corrupção, normalmente não. Mas se acontecer, a pessoa é banida da sociedade e não raras vezes ela se mata de vergonha. Como aconteceu no Japão há algum tempo atrás, que o cara se matou de vergonha por ter sido denunciado por um crime de corrupção. Ou seja, há respeito às instituições e respeito às pessoas. Não há esse proselitismo de ficar todo mundo querendo levar vantagem o tempo todo, porque a política hoje, infelizmente, especialmente nas repúblicas, ela está muito rasteira. Aí você escuta de alguém dizendo, a monarquia é coisa do passado. Eu digo, então vai em qualquer monarquia do mundo e me aponte onde tem uma favela. Vai no Marrocos, onde teve um terremoto recentemente, e me mostra uma favela no Marrocos, onde não existe. Você vai à Espanha, você vai à Holanda, a Bélgica, a Suécia, a Inglaterra, a Escócia, o Japão, onde você quiser ter uma monarquia e me diga, me mostre uma favela. Não existe. Por quê? Porque os valores familiares de respeito às instituições, eles se preservam. Então, um ajuda o outro sempre a construir uma sociedade melhor, que é essa busca da monarquia, normalmente. Exatamente, você vê que a intenção é exatamente essa. A gente está falando aí de monarquia, acabamos falando de política. Paulo, você mora em São Vicente, você nasceu em Santos, nasceu na Beneficência Portuguesa, ali no Canal 2, foi embora para
Europa, voltou para cá, mora em São Vicente, trabalha em São Vicente. Você nunca foi assediado politicamente? Engraçado. Você já ocupou alguns cargos. Já fui secretário algumas vezes. Abre o seu coração, Paulo. Paulo Eduardo Costa, abra o seu coração. Na verdade, Paulo curiosamente, Eduardo eu não me sinto um político, Paulo sabe? Eduardo Eu me Costa, sinto um técnico. Abra o seu coração para a célula máter da nacionalidade, Paulo. Nunca teve um interesse político, nada? Engraçado, eu me revolto muito ao ver a política tão rasteira. Eu me revolto muito em ver tanta corrupção atrelada à política. Mas eu não me sinto um ente político. Por quê? Porque eu sou um técnico. Mas você conhece na até... monarquia há honra. E quando há honra, não há, por exemplo, corrupção. Não tem caixa 2, não tem desvio de dinheiro, não tem vantagem. Não tem gente dizendo, olha, estou indo aqui porque eu estou ganhando. Não tem isso. O que é igual democraticamente para todos, é para todos. Então, assim, claro que eu vendo a coisa como está hoje, eu começo até a pensar na possibilidade, mas não é minha praia, porque a política hoje se profissionalizou. Você pode perceber, geralmente política é quase como uma monarquia, ela acaba sendo hereditária, né? Passa de pai para filho, ou na mesma família, ou no mesmo grupo social. Alguns são grandes políticos, não há dúvida também, não estou dizendo que todos, mas de maneira geral a política virou a arte de se beneficiar a si próprio. E isso me incomoda muito, especialmente numa cidade como São Vicente, que tem tantas carências e tem uma história tão rica e tão mal explorada. A gente deveria aproveitar arqueologicamente a parede de pedra, por exemplo, que tem atrás da casa do Martim Afonso, de 1502. Isso é a primeira construção que essa nação teve. Por que eu digo isso, Carlos? Porque você pega Porto Seguro como exemplo, só porque Cabral chegou lá, levantou uma cruz e fez lá uma primeira missa, porque não deixou nada no lugar, ele foi lá, descobriu e foi embora. Porto Seguro hoje tem aeroporto, porto, hotel 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas, tem gastronomia, tem... São Vicente, Santos, tem uma história incomensuravelmente mais rica, mas muito mais rica, pelos vultos, pelos personagens, por José Bonifácio, por tudo que ela engrandeceu, e a gente não explora isso. A gente pensa sempre rasteiro. Aquilo que eu estava conversando com você, São Vicente é uma cidade que tem um golfe clube e um jockey clube. O golfe clube você já foi presidente. Fui presidente, o clube tem 108 anos, inclusive. Uma área fantástica. 276 mil metros de verde. E justamente, para qualquer cidade, seria uma honra. Claro. Porque, afinal, apenas capitais têm. E quem pensa em turismo de verdade, pensa em ter uma estrutura receptiva tanto para jockey quanto para golfe. Estão vendendo os clubes. Aí você para e fala, Deus, isso não pode ser verdade. Ou seja, nós estamos dando tiro no próprio pé, não planejando esse futuro que a região merecia ter. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo debatendo, discutindo, conversando e falando para o nosso telespectador, porque mesmo que ele não concorde com a nossa posição, ele vai ficar com aquele benefício da dor. Ele vai dizer, pensando bem, eu acho que a gente tem que começar a repensar as coisas de maneira coerente. O Brasil só vai se tornar uma grande nação quando as pessoas verdadeiramente governarem e administrarem para todos. Isso é muito importante. Não dá para viver no mundo da Xuxa, no mundo de Nárnia, no mundo de imaginação. Né? Não desce nave, Paulo. Não vem a nave do céu, não desce. E aí você vê blogueirinhos mostrando coisinhas falaciosas. Olha, estamos aqui construindo, pintamos a rua. Olha, aí colocamos uma luzinha. Quer dizer, não há um macro projeto que deveria ter de entendimento. As pessoas começam a pensar que a população está carente, desempregada, com dificuldade de sobrevivência, num transporte público carente que não atende o interesse do turista. Você já viu uma cidade turística, por exemplo, que, resumindo, Europa. Você vai para a Europa, qualquer lugar, tu vai para Barcelona. Os ônibus têm Wi-Fi, ar-condicionado, bancos estofados e pontualidade. Aí você desce do ponto de ônibus em Barcelona, você tem lá luz elétrica, carregador de celular, o horário dos ônibus pontuais. Se falar que às 12h17, às 12h17 está passando a linha que você precisa com conforto. Eu por exemplo, estava na Suécia, em Estocolmo, por alguma razão houve um problema no motor do automóvel, os outros carros que nos acompanhavam estavam lotados, eu falei, vou de ônibus. E aí entrei num ônibus, para surpresa de todo mundo, porque imaginaram que um conde não entrava no ônibus, né? E vamos lá, entrei, e aí comecei a perguntar, tinha uma senhora sentada, eu perguntei, eu não falo sueco, falei com ela em inglês, embora seja padrinho de 2 crianças na Suécia, em Estocolmo, eu perguntei, senhora, onde é que se paga? Ela olhou para mim e falou assim, não, aqui não se paga, quem paga o transporte público é o Estado. Num ônibus envidraçado, impecável, limpíssimo, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Aí eu digo, meu Deus, esse modelo tem que ser implementado no meu país.
Porque nós não somos menores que ninguém. O Brasil, na época do Segundo Império, foi a quarta economia do mundo. Dom Pedro II foi o maior brasileiro de todos os tempos. E chutaram ele daqui. E para onde foi isso, Paulo? Eu acho que nós nos perdemos no meio do caminho. Eu acho que o país tinha uma condução mais ou menos coerente, só que não há segmento. Porque o que acontece? Na monarquia, é um exemplo que eu dei, você tem um projeto, ele segue. A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, era um projeto de Dom Pedro II. Até hoje ela não foi concluída. Por quê? Porque a cada 4 anos, quando entra o governante novo, ele fala, esquece tudo que o outro fez, eu vou fazer coisa nova. E ele vai esquecendo, não há continuidade, não há continuismo, não há uma linha de conduta que o país mereceria. Se nós vivêssemos numa república séria e competente, nós não teríamos esse problema. E a transposição, por exemplo, entre tantas outras coisas, seria fundamental. Escolas públicas com qualidade, transporte, segurança pública, saneamento básico. Você vê a nossa região aqui, a área favelizada, ou de comunidades, é enorme. É muito grande. E não há presença do Estado lá dentro. Você presta atenção nisso. Você vai, por exemplo, numa Vila Gilda, você vê um centro cultural, você vai lá na México 70, você vê lá uma biblioteca, um teatro. São Vicente, por exemplo, a primeira cidade, não tem até hoje um teatro. Uma coisa absolutamente dantesca. Você fala, não, é brincadeira. Quer dizer, se eu quiser assistir uma peça de teatro, eu não tenho na minha cidade como fazê-lo. E a primeira cidade do país, assim, você analisando bem, imagina a importância que isso tem para todos nós. Então, assim, tá aí o motivo, acho que explicado por que ele não acaba entrando nessa causa política. Eu não tenho muito tempo com você, tenho 2 minutos e meio, eu queria que o programa levasse umas 5 horas, 6. Mas ele é o tipo do cara que ele vem dar um rolê em Santos, ele tá dando um rolê em Santos. Aí ele tá na praia, ele passa o Washington Luiz, aí ele vira próximo à sua direita, ele entra na Ana Costa, quer ver? Quem foi Ana Costa? Foi uma enfermeira muito querida, casada com Matias Alberto Casimiro da Costa, da nome é Vila Matias, e era filha do Dr. Azevedo Sodré, uma pessoa voltada para o bem. Por que ela ficou tão famosa? Primeiro porque ela usou todo o poder econômico dela para poder construir ambulatórios para as pessoas mais humildes. É o que é sua? Bisavó. Tá vendo? O cara é bisneto da Ana Costa, cara. E aí aí vai dar mais um rolê, Azevedo Sodré. Quem é? Era o pai da Ana Costa, médico sanitarista, que veio para cá com as suas 9 filhas e um filho, para poder construir o primeiro projeto dos canais saneadores, porque Santos era uma cidade que tinha muitos problemas com relação ao porto, os marinheiros traziam doenças, e aí, por falta de urbanidade, a cidade precisou ser recortada para drená-la e para ter uma rede coletora decente. Azevedo Sodré foi o médico encaminhado pelo imperador para fazer o pré-projeto que depois o Saturnino de Brito trabalhou com relação à divisão. Ele fala de um jeito que parece que ele conheceu os caras, entendeu? Mas a Ana Costa foi bisavó, então, isso, né? Azevedo Sodré era pai de Ana Costa. Esse é o cara que você traz para bater um papo aqui e você não tem capacidade mental para fazer um programa de 30 minutos. Não dá. Tem pauta aqui que eu ainda não falei. O cara começou a fazer engenharia no Santa, ele se formou em Direito na Católica, ele fez História. Se eu for falar o que ele já fez, quer dizer, ou o que ele vai fazer ainda, o que eu desejo para ele, e desse papo todo, e dessa lição que ele deu aqui para nós, e essa aula, é vida longa, é saúde, é sucesso, é prosperidade na sua vida, Deus esteja presente na sua vida todos os dias. Você tem uma aura que faz bem para nós. Obrigado. Vou no Instituto Histórico levar um vinho para ele, prometi que eu vou lá. Você pode almoçar lá. Não pode? Pode sim, o Café do Barão, que é justamente o lugar usado para poder gerar renda para a instituição. É isso mesmo. É muito legal. Então, quer dizer, é um cara que ilumina o nosso dia. Eu não tenho palavras para agradecer você de ter vindo aqui. Eu vou te trazer de volta. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigado carinho, mesmo, viu? Carlos, querido. Obrigado a essa emissora por abrir esse espaço. Obrigado pelos amigos que eu tenho, pela vida que Deus me proporcionou, por tudo que são bênçãos. Eu tenho gratidão o tempo todo a todos. Um cara assim vai passar dos 100 anos. É o que a gente quer. Um grande beijo. Durma bem, descanse. Para você amanhã um bom dia, com sempre muita paz, muita luz. E não esqueça, todo mundo quer o quê? Na vida, quer um emprego, mas acima do emprego, queira também o trabalho, que é mais importante. Valeu, beijo, tchau, tchau.